O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre o GGRC11. Vamos dar uma olhada no seu relatório de gestão de maio de 2025. Ele saiu ontem, na segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo na terça, para ir ao ar na quarta. Que dá a característica do fundo: ele é um fundo logístico com imóveis híbridos. Então ele acaba se tornando um fundo imobiliário híbrido. Ele conta com 33 ativos, 605 mil metros quadrados de área bruta locável. Teve inícios das atividades em abril de 2017. Tem um valor patrimonial por cota de R$ 11,23 e um patrimônio líquido de 1,5 bilhão. E o valor de mercado, quando fechou esse relatório gerencial, era de R$ 10,10. E hoje, que eu estou gravando esse vídeo, ele está com a cota de R$ 10,02. Ele tem 174 mil cotistas, 8 emissões, está em andamento a nona emissão de cota. E o dividendo de maio foi 10 centavos por cota. Ele tem um prazo médio dos aluguéis de 5 anos e meio. Aqui é o comentário do gestor, que ele faz uma live todo mês, alguns dias antes de soltar o relatório gerencial. E aqui nesse relatório, nesse vídeo, ele falou sobre o AURB 11, que é o fundo imobiliário que eles iam comprar os imóveis e não comprou. E acabou comprando as cotas do fundo. Comprou cerca de 33% das cotas. Tinha uma dúvida se o AURB estava distribuindo dividendos. E ele comentou, fez um breve comentário sobre isso. Ele falou que no momento o AURB não está distribuindo dividendos, porque está pagando umas parcelas BURT, mas que o planejamento é a partir de novembro ele voltar a distribuir dividendos. Aqui são os vídeos e materiais que cito o GGRC geralmente no YouTube. Tem o Liberdade Financeira com FIIs, Lucas FIIs, mais algumas matérias de Infomoney, da Suno. E aqui são as últimas notícias. Ele soltou um fato relevante do distrato do AURB, que eu acabei de falar, dia 9/6. A distribuição de dividendos, de maio. E o fato relevante do HELG 11, que ele confirmou a compra dos ativos. E aqui também tem mais dois fatos relevantes que não está aqui. Que foi a confirmação da venda do CD Pirituba e a confirmação da compra do imóvel refrigerado do Martin Bauer. Vou deixar no final desse vídeo o vídeo que eu fiz falando desses fatos relevantes que não está aqui. Que agora vamos para os comentários iniciais. Com o fechamento do mês de maio de 2025, foi distribuído 10 centavos por cota do GGRC, o que representa o yield mensal de 0,99%, ou 11,88% anualizado, com base na cota de fechamento do último dia do mês, que foi de R$ 10,10. Além disso, os recibos do GGRC 13, que é a nona emissão de cotas, também receberam 10 centavos por recibo. Que ele fala dos fatos relevantes que ele citou lá em cima. Conclusão da compra e venda do portfólio do HELG logístico no valor de 133 milhões. O pagamento ocorreu por meio de compensação financeira de créditos, com a subscrição por parte do HELG de 11 milhões de cotas, no âmbito da nona emissão de cotas. E o GGRC11 passou a ter direito da integralidade dos aluguéis dos referidos imóveis, pro rata. Encerramento e liquidação da primeira janela da nona emissão de cotas. Até o momento, considerando o direito de preferência à primeira janela, foram subscritas 16 milhões de cotas, totalizando 185 milhões de reais. Terceiro, emissão de um CRI no volume total de 25 milhões. O GGRC11 emitiu um CRI lastrado na seção de créditos dos contratos com a Ambev, CD Pelotas e Aptiv. Além da cessão dos contratos, os próprios ativos servirão como garantia da operação. O CRI possui um prazo de 5 anos, com juros e amortização mensais, sem período de carência, a taxa de IPCA mais 9. E não há multa de pré-pagamento. E o objetivo desse CRI foi pagar uma amortização programada do CRI Mogno 2, séries 1 e 2, no valor de 23 milhões, deverá ser paga até dia 1º/7. Sobrou cerca de 2 milhões no fundo do caixa, no caixa do fundo.
E ele fala que, devido às taxas ser parecidas, não terá impacto relevante no resultado, nem nos rendimentos de GRC11. Desocupação do CD Campinas, que era alugado pela Suzano. O imóvel foi formalmente devolvido em 27 de maio e a equipe de engenharia já está realizando vistorias e análises para identificar possíveis benfeitorias ou reparos necessários. E o quinto, conclusão das obras de expansão do Todimo. Foram concluídas as obras da expansão do Todimos. Por fim, estamos aguardando a consolidação das recentes aquisições e encerramento da nona emissão de cotas para divulgar o guinda-se para o próximo semestre. Atualmente, as reservas acumuladas do fundo são de aproximadamente 7 centavos por cota. Aqui é a obra do Todimo que foi finalizada, que como é que ficou, algumas fotos, e agora, além de ser um galpão, ele virou um atacarejo da construção civil. E aqui é o segundo expansão do portfólio, que é o CD Santa Cruz. Ele está com 30% das obras concluídas. Então deve demorar mais um pouquinho para ser concluído. Aqui é a seção de perguntas e respostas deles. Eu selecionei uma pergunta que eu achei interessante, que é a pergunta 3. O fundo pretende manter o patamar de 10 centavos por cota até quando? O patamar atual de 10 centavos por cota reflete o resultado não recorrente do primeiro semestre, em grande parte devido ao pagamento extraordinário da Suzano pela desocupação do CD Campinas. A gestão está ativamente empenhada em desinvestimentos e na otimização de ganhos operacionais para manter esse resultado no segundo semestre. No entanto, aguardemos a consolidação das receitas das recentes aquisições e o encerramento da nona emissão antes de divulgar o guidance para o próximo semestre. Lembrando que acabou a espécie da multa do Suzano, mas ele já anunciou a venda do CD Pirituba, que dá cerca de 4 centavos por cota, se eu não me engano. E levando em conta que a distribuição recorrente dele estava em 9 centavos e meio aproximadamente, essa venda já deve ser o suficiente para ele manter os 10 centavos por cota. Lembrando que ainda tem o desenrolar da nona emissão. Então pode ser que, pelas cotas que será injetada no mercado, pode ser que o recorrente dele diminua por causa disso. Aqui a famosa DRE dele, referente a março, ele teve um total de receita de 14 milhões. Dessas receitas, 13 milhões e 600 foi de locação, de receita de locação, 222 mil com receita de renda fixa e 212 mil com receita de renda variável. Teve um total de despesa de 2 milhões e 700, sendo 1 milhão e 300 com despesa financeira, a famosa alavancagem. Dando um saldo antes da distribuição de 11 milhões e 330 mil, e ele distribuiu 12 milhões e 228 mil, tendo que usar 898 mil da reserva de caixa. E como podemos ver o número de cotas, cerca de 122 milhões de cotas. E lembrando que aqui esse provavelmente, não sei quando acabar a nona emissão de cota, esse número de cotas aqui vai subir bastante. Vai para perto de uns 140 milhões de cotas. Que é a distribuição e resultado de dividendos. Ele vem pagando 10 centavos desde fevereiro de 2025. Aqui seria a performance do fundo. Desde rentabilidade desde o início, ele perde apenas para o CDI bruto. Lembrando que CDI bruto, você ainda tem que tirar o imposto de renda. CDI bruto conta com 89,98%. O GGRC11, valor da cota mais rendimento, com 82,91%. E FIX 70%. E IPCA 52%. Então ele tem cerca de 1% acima do IPCA. Que seria o volume mensal e a cota de fechamento. Teve um volume mensal de 73 milhões esse mês. E a cota fechou a R$ 10,10, como nós já vimos lá no começo. Aqui é a distribuição da receita por ativo. Ele tem cerca de 15,97% na Ambev e 15,16% na Americanas, que são os dois principais inquilinos do portfólio. E no final do ano, o projetado é que ele tenha 13,97% em Ambev e 13,75% em Americanas. Deixa aí no comentário que, na sua visão, se essa exposição Ambev e principalmente Americanas, que é um varejista e que já deu problema tempo atrás, se torna o fundo mais arriscado ou menos arriscado.
qual a sua opinião. Aqui seria o balanço do fundo. Ele tem cerca de 1.900 de imóveis e 99 mil com disponibilidade, que eu acho que é 99 milhões, tá? E os passivos dele, ele tem 257 milhões com CRIs e 239 milhões com obrigações, que seria provavelmente parcelas de fundos que tem que pagar, dando um PL líquido de 1,5 bilhões. Aqui é o saldo devedor. Eu fiz as contas aqui em cima, mas aqui embaixo ele já fez as contas também certinho. Então vamos olhar no de baixo. Ele tem cerca... Aqui é só do... Aqui são só do CRIs. Aqui ele não põe a parcela. A disponibilidade deles dá para pagar até final de 2027 do jeito que está. Se ele não fizer mais giro de portfólio, em 2027 acaba o dinheiro. Mas em 2025 ele ainda tem que pagar 36 milhões, sendo grande parte do Mogno 2. Em 2026 ele tem que pagar apenas 22 milhões. Em 2027 tem que pagar 43 milhões, 44 milhões. E aí já acaba o Mogno 2. Aí depois já volta para as casas dos 20 milhões até 2030, que ele vai ter que pagar 64 milhões. Provavelmente esse Mogno 1 aqui seja uma parcela bullet, que ele tem que pagar tudo numa bordoada só, lá em 2030. Então vamos ficar espertos até lá. Aqui seriam os cotistas por estados. O principal estado que ele tem aqui é de 34,4% é São Paulo. Que é o número de cotistas, como podemos ver, vem aumentando ano a ano, mês a mês. E esse mês fechou com 174 mil cotistas. Cerca de 4,20% de crescimento no mês. Aqui é o reajuste do aluguel. No mês de maio ele teve 2%. Em junho ele vai ter 4,4%. E o principal reajuste que vai ser em setembro, cerca de 20% da carteira. Aqui seria por região. A principal região é a Sudeste, com 63,7%. Aqui a tipologia. Ele tem 59,78% logístico, 20% industrial e 19% híbrido. O ramo de atividade dos inquilinos, 26% é comércio varejista, 19% é máquinas, equipamentos e veículos e peças, e 18% é alimentos e bebidas. O índice de reajuste dele, 91% é IPCA, 5% GPM e 2% INPC. Vencimento dos contratos, em 2025 ele tem apenas 8%. Em 2027 ele vai ter 29%. A partir de 2030, que é o principal, mais de 45%. Que é os preços médios de locação. O aluguel médio do mercado em maio era R$ 29,20 por metro quadrado. E o do fundo está em R$ 24,55 por metro quadrado. Então, levando em consideração o preço médio do mercado, ele tem para onde crescer. Aqui são os ativos imobiliários do fundo, um por um, conta BL, vencimento, capacidade do piso, pé direito, essas coisas, mais detalhadamente. Então, eu aconselho que você entre no relatório gerencial e dá uma olhada um por um, se for do seu interesse, se for lhe ajudar no seu estudo. Lembrando que ele tem 33 imóveis no momento. E aqui a localização dos imóveis por região, que é o Sudeste, que é a principal região dele. Tem aqui as lojas Americanas, Ambev e CD Pirituba aqui, que foi vendido. Tem Casas Bahia, Açaí, Cerati. No Sul tem mais Ambev. No Centro-Oeste tem o Todimo, que ele terminou a obra, fica lá em Cuiabá. No Nordeste tem a Copobras, que fica lá na Paraíba, João Pessoa. Que são seus projetos sociais. Tem a Lar Casa Bela, Viver, Casa Maria Helena Paulina. E aqui tem uma pesquisa de satisfação. A Zagros Capital desenvolveu um formulário de satisfação com o objetivo de aprimorar continuamente a qualidade dos nossos produtos de investimento. A pesquisa é anônima, garantindo total transferência e liberdade, para que você compartilhe suas sugestões, percepções e opiniões. E aqui fica o link. Então você que já vai entrar para olhar os ativos do fundo, eu já recomendo que você entre aqui e preencha esse formulário, deve ser rapidinho. Qualquer coisa, se vocês quiserem, deixe no comentário aí que eu preencho, gravo eu preenchendo, vocês vão ver que é rapidinho ou se é demorado. Mas que pode ajudar alguma
algum elogio, alguma crítica, algo que você gostaria que mudasse no relatório gerencial, essa é a sua chance. Espero que ele venha auxiliar nos seus estudos. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama. E eu também.